Capítulo 3 O Leão Jovem. A chuva na mata do rei não lavava a sujeira, ela a transformava em lama. Uma lama espessa, marrom e escorregadia que sugava as botas e tornava cada movimento um esforço de vontade. Numa clareira próxima à vila pacificada, o som de aço contra aço competia com o trovão distante. Arthur Dayne e Jaime Lannister estavam treinando. Não era um treino cortês de pátio de castelo, com espadas de madeira e gibões acolchoados. Era aço vivo, bordas rebatidas, mas pesadas o suficiente para quebrar ossos. Jaime atacava com a ferocidade de um animal enjaulado. Ele era rápido, prodigiosamente rápido para seus 15 anos. Sua espada era um borrão dourado na chuva, buscando brechas na defesa de Arthur. Um corte alto, uma finta baixa, um giro. O garoto lutava com um sorriso no rosto, embriagado pela própria habilidade. Arthur não sorria. Ele mal se movia. Seus pés pareciam ter raízes na lama. Ele aparava os golpes de Jaime com alvorada, embainhada, pois o aço estelar cortaria qualquer outra lâmina, usando movimentos mínimos. Um desvio de pulso aqui, um passo lateral ali. Você está dançando, Jaime, disse Arthur, sua voz calma apesar do esforço. A guerra não é um baile. Pare de tentar impressionar os fantasmas. Estou tentando acertar você, retrucou Jaime, ofegante, lançando um golpe selvagem na cabeça de Arthur. Arthur levantou a bainha. O impacto foi absorvido. Antes que Jaime pudesse recuperar o equilíbrio, Arthur chutou a parte de trás do joelho do escudeiro. Jaime caiu de cara na lama. Ele se levantou cuspindo terra, o rosto vermelho de humilhação e raiva. Isso foi um truque sujo. Isso foi uma luta, corrigiu Arthur. Ele estendeu a mão para ajudar o garoto, mas Jaime a recusou, levantando-se sozinho. O cavaleiro sorridente não vai esperar você fazer sua pose, Jaime. Ele vai jogar areia nos seus olhos. Ele vai usar uma faca na bota. Você é o melhor espadachim natural que eu já vi na sua idade. Mas você luta como se o mundo estivesse assistindo. Aqui, apenas as árvores assistem. E elas não aplaudem. Jaime limpou a lama dos olhos. Eu quero lutar contra eles, Sor. De verdade. Estou cansado de dar porcos para camponeses. A paciência é a armadura do guerreiro, disse Arthur. Mas não se preocupe. O tempo da carne de porco acabou. Arthur olhou para a estrada real que cortava a floresta. Hoje, a caravana de isca passa pelo Val do Cervo. Nós estaremos nela. A caravana era uma tentação irresistível. 2 carroças pesadas, cobertas de lona, supostamente carregando vinho de Dorne para a mesa do rei. A escolta era deliberadamente pequena. 5 guardas montados, com as capas vermelhas e douradas dos Lannister, homens de Tywin emprestados à coroa, para sugerir que era uma carga privada, não real. Arthur e Jaime não estavam nas carroças. Eles estavam na floresta, movendo-se paralelos à estrada, desmontados. Eles haviam trocado suas capas brancas por mantos verdes e marrons, camuflando-se na folhagem. A chuva parou, deixando para trás um silêncio gotejante. O ar estava pesado. Mantenha a espada solta na bainha, sussurrou Arthur. Ulmer da Mata do Rei pode colocar uma flecha no olho de um esquilo a 200 passos. Não levante a cabeça. Eles rastejaram até uma crista coberta de samambaias, com vista para o val do rio. As carroças estavam atravessando a água rasa, as rodas rangendo. Foi então que aconteceu. Um assobio agudo cortou o ar. O cocheiro da primeira carroça tombou para trás, uma flecha de penas negras cravada em seu pescoço. Ataque! Gritou alguém na estrada. Das árvores do lado oposto, figuras surgiram. Eram homens sujos, vestindo peles e armaduras roubadas. A Irmandade. Eles uivavam como lobos. Agora, disse Arthur. Ele não gritou. Ele apenas se levantou e correu colina abaixo, alvorada saindo da bainha com um silvo que parecia luz líquida. Jaime estava logo atrás dele, um leão solto. Eles atingiram o flanco dos bandidos. A surpresa foi total. A Irmandade esperava guardas de caravana assustados. Eles não esperavam a guarda real caindo sobre suas costas. Arthur cortou o primeiro homem antes que ele pudesse se virar. A alvorada passou pela armadura de couro fervido como se fosse seda. O homem caiu sem um som. Jaime, à sua direita,
encontrou seu primeiro oponente. Um bandido corpulento com um machado de lenhador. O bandido girou o machado. Jaime, lembrando-se do treino na lama, não tentou aparar a força bruta. Ele se esquivou, deixando o machado morder a terra, e estocou. Sua espada entrou no ombro do homem. Lannister! Gritou o bandido, largando o machado e tentando agarrar Jaime com as mãos nuas. Jaime recuou, puxou a espada e cortou novamente, desta vez na perna. O homem caiu gritando. Arthur observava com a visão periférica, enquanto mantinha 3 atacantes à distância com arcos largos de sua espada branca. Ele viu Jaime lutar. O garoto era magnífico e aterrorizante. Havia uma alegria em seus olhos, um brilho maníaco enquanto ele se movia entre os inimigos. Ele não estava apenas matando, ele estava se realizando. Venda! Gritou um dos bandidos. É a espada da manhã. É uma armadilha. Uma mulher apareceu no meio da confusão. Venda, a serva branca. Ela era pequena, ágil, e tinha marcado o brasão de um servo na própria pele com ferro em brasa. Ela lutava com 2 adagas. Ela viu Arthur. Ela não o atacou. Ela atacou o cavalo da segunda carroça, cortando os tendões para bloquear a estrada e criar caos. Arthur avançou para interceptá-la, mas um gigante entrou em seu caminho. Big Belly Ben. Um homem que parecia feito de banha e malícia, empunhando um martelo de guerra. Vou amassar sua latinha branca, rugiu Ben. O martelo desceu. Arthur bloqueou com a alvorada. O aço estelar cantou com impacto, uma nota pura e alta que fez os dentes de Ben doerem. Arthur não cedeu 1 centímetro. Ele empurrou de volta, desequilibrando o gigante, e com um movimento fluido, cortou o cabo do martelo. Ben olhou para o cabo de madeira em sua mão, estupefato. Arthur bateu com o punho da espada na testa de Ben. O gigante desabou, inconsciente. Arthur não matava se não fosse necessário. Ele precisava de prisioneiros. Ele precisava saber onde Simon Toyne estava se escondendo. Enquanto isso, Jaime estava em apuros. Ele havia se adiantado demais, isolando-se. 2 arqueiros da Irmandade, que haviam descido das árvores, sacaram espadas curtas e o cercaram. E um terceiro homem, um espadachim habilidoso com um elmo amassado, estava pressionando Jaime com ferocidade. Jaime aparava, recuava, aparava. Ele estava rindo. É só isso, Jaime provocou, desviando de uma estocada que visava seu olho. Meu pai paga melhor aos cozinheiros do que Toyne paga a vocês. O espadachim rosnou e atacou com uma fúria renovada. Ele era bom. Ele fintou um golpe na cabeça e cortou na perna. A lâmina rasgou a cota de malha de Jaime na coxa. Sangue jorrou. Jaime grunhiu, mas não caiu. A dor pareceu focá-lo. Ele parou de dançar. Ele parou de rir. Ele aparou o próximo golpe com força brutal, travando a espada do inimigo com a guarda da sua, e deu uma cabeçada no rosto do homem. O som de nariz quebrando foi alto. Enquanto o homem cambaleava, cego de dor, Jaime enfiou a espada em seu estômago. Os outros 2 bandidos, vendo seu companheiro cair, hesitaram. Arthur chegou ao lado de Jaime naquele momento. Você está ferido. É só um arranhão, disse Jaime, sorrindo, com os dentes manchados de sangue. Eu peguei um, Arthur. Você viu. Eu vi você baixar a guarda para fazer uma piada, disse Arthur, severo. O resto da Irmandade, percebendo que a luta estava perdida, começou a fugir para a floresta. Venda já havia desaparecido. Deixem-nos ir, ordenou Arthur aos seus homens que queriam perseguir. Não entrem na mata sem formação. O silêncio voltou à estrada, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos. Arthur limpou a alvorada na capa de um bandido morto. A lâmina brilhou imaculada novamente, como se repelisse o sangue. Ele se virou para Jaime. O escudeiro estava segurando a perna sangrando, mas seus olhos brilhavam com uma luz febril. A luz do combate. Arthur sentiu um calafrio. Ele viu ali o nascimento de algo grande e terrível. Jaime Lannister não tinha medo da morte. E um homem sem medo da morte é a arma mais perigosa do mundo. Você lutou bem, Leão, disse Arthur, e foi a primeira vez que ele usou o apelido. Mas sua perna precisa de pontos. E sua cabeça precisa esfriar. Quando vamos atrás do resto? Perguntou Jaime, ignorando a dor. Logo, disse Arthur,
olhando para a floresta escura onde os olhos do inimigo agora estavam cheios de medo, não de confiança. Eles sangraram hoje. E feras feridas deixam rastros. Arthur sabia que o jogo havia mudado. A Irmandade não era mais o caçador. Eles eram a presa. E o leão jovem ao seu lado acabará de provar o sangue. Capítulo 4. O cerco invisível. O esconderijo da Irmandade não era uma fortaleza. Era uma ferida na terra. Uma ravina profunda e úmida, escondida sob um dossel de carvalhos antigos que bloqueavam tanto o sol quanto a esperança. O ar ali cheirava a fumaça de madeira verde, roupas não lavadas e medo azedo. Simon Toyne estava sentado em um caixote de suprimentos vazio, olhando para o fogo que morria. Ele fora um lorde uma vez. Tinha terras, um nome, ambições. Agora, ele era o rei de um buraco na lama. Acabou o vinho, disse uma voz arrastada atrás dele. E o pão está mofado. Que tipo de rei é você, Toyne? Simon não se virou. Ele conhecia a voz. Era o som da loucura afiando uma faca. O cavaleiro sorridente estava encostado na parede da ravina. Ele era um homem grande, mas não da maneira que Arthur Dayne ou Barristan Selmy eram grandes. Ele era desconjuntado, ossudo, com braços longos demais. Sua armadura era uma colcha de retalhos de peças roubadas, uma manopla de aço aqui, uma greva de couro ali, um peitoral amassado que ainda exibia o brasão desbotado de algum cavaleiro morto da casa Svan. Mas era o elmo que dava nome ao pesadelo. Um visor fechado onde alguém havia grosseiramente cerrado uma fenda em forma de sorriso torto e largo. Mesmo quando ele estava calado, o elmo ria. Os camponeses pararam de deixar comida nas árvores ocas, disse Toyne, cansado. O cavaleiro branco, ele os comprou. Ele não os comprou, disse o cavaleiro sorridente, passando uma pedra de amolar em sua espada longa, cheia de dentes. SHHK, SHHK. Ele os alimentou. Você roubou o porco deles, Toyne. O dragão branco devolveu o porco. É simples. Estômagos não têm lealdade. Eles nos traíram, gritou Umer, o arqueiro, que estava limpando a lama de suas botas. Deveríamos descer a vila e ensinar uma lição a eles. Flechas incendiárias nos telhados. Não, disse Toyne. Se fizermos isso, provaremos que Dayne estava certo. Nós somos a Irmandade. Lutamos pelos pequenos. O cavaleiro sorridente soltou uma gargalhada que ecoou na ravina. Lutamos por nós mesmos, Simon. Pare de fingir. Você luta porque odeia os Targaryen. Eu luto porque gosto do som que eles fazem quando quebram. Ele se levantou. Estou com fome. E estou entediado. Se os camponeses não nos dão comida, vamos pegar dos lordes. Ouvi dizer que há uma caravana de cobradores de impostos vindo pela estrada do rei amanhã. Ouro. Comida. E talvez o homem branco esteja lá. Toyne hesitou. É uma armadilha. Dayne sabe que estamos desesperados. Eu espero que seja, disse o cavaleiro sorridente. Armadilhas têm dentes. E eu quero ver quem morde mais forte. A 2 quilômetros dali, a floresta estava em silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da predação. Arthur Dayne estava imóvel entre as samambaias altas. Ele não usava sua capa branca. Ele havia coberto sua armadura brilhante com uma túnica de lã cinzenta e esfregado lama no rosto e nas partes expostas de alvorada. A espada da manhã havia se tornado a sombra da tarde. Ao seu lado, Jaime Lannister tremia levemente. Não de medo, mas de frio e da dor latejante em sua perna costurada. O garoto recusará-se a ficar no acampamento. Se você vai acabar com eles, eu quero estar lá, dissera ele. Eles estão vindo, sussurrou Arthur. Ele não ouviu passos. Ele ouviu a ausência de pássaros. A caravana na estrada abaixo era uma encenação perfeita. 2 carroças lentas, aparentemente pesadas com o ouro dos impostos, escoltadas por apenas 6 homens que pareciam entediados e cansados. Mas as lonas das carroças não escondiam ouro. Escondiam besteiros da guarda real. E os escoltas eram cavaleiros veteranos disfarçados. Arthur havia mudado as regras. Ele parara de patrulhar. Ele parara de procurar. Ele havia transformado a mata do rei em um tabuleiro de xadrez onde ele controlava todas as peças de comida. A Irmandade tinha que sair.
Eles tinham que atacar. O ataque veio rápido e selvagem. Uivos surgiram da mata. 20 homens da Irmandade desceram as encostas, liderados não por Simon Toyne, mas pela figura grotesca do Cavaleiro Sorridente. Ouro, carne, sangue, gritava o louco, girando sua espada. Quando eles atingiram a estrada, a armadilha se fechou. As lonas das carroças foram rasgadas. Bestas dispararam a queima-roupa. 4 bandidos caíram na primeira saraivada. Os escoltas sacaram espadas longas e formaram um círculo defensivo perfeito. Arthur se levantou. Agora! Ele e Jaime, junto com mais 10 homens que estavam escondidos na folhagem, desceram a encosta pelas costas da Irmandade. Foi um massacre tático. A Irmandade estava presa entre a bigorna das carroças e o martelo de Arthur. Simon Toyne, que viera na retaguarda, viu a bandeira branca de Daine, agora suja de lama, surgir. Ele percebeu o erro fatal. Recuar. Para as árvores. Mas o Cavaleiro Sorridente não ouviu. Ou não quis ouvir. Ele estava no meio dos soldados reais, rindo enquanto lutava. Sua técnica era abominação pura, sem forma, sem graça, apenas violência cinética. Ele usava cotovelos, joelhos, cabeçadas. Ele aparou um golpe de um soldado com a própria manopla de aço, quebrando os dedos no processo, e riu enquanto cortava o braço do homem. Arthur abriu caminho até ele. Você! Gritou o Cavaleiro Sorridente ao ver Arthur. A espada branca. Veio brincar. Vim terminar, disse Arthur. Eles trocaram o primeiro golpe. Alvorada contra a espada denteada do bandido. O som foi diferente de qualquer outro no campo de batalha. Foi um gongo. A força do Cavaleiro Sorridente era maníaca. Ele atacava com um abandono que Arthur nunca tinha visto. Ele não se importava em ser atingido, desde que pudesse atingir também. Ele é louco, Sor! Gritou Jaime, aparando um golpe de outro bandido para proteger o flanco de Arthur. Ele é perigoso, corrigiu Arthur, desviando de um corte que visava seu pescoço. O duelo durou apenas alguns segundos. Arthur percebeu que não podia lutar limpo. Ele chutou a terra nos olhos do Cavaleiro Sorridente. O bandido recuou, tossindo e rindo. Truques de bandido, cavaleiro, zombou ele. Lições da floresta, disse Arthur. Antes que Arthur pudesse finalizar, Simon Toyne, em um ato de desespero para salvar seu melhor e pior guerreiro, ordenou que seus arqueiros disparassem indiscriminadamente na confusão. Flechas caíram como chuva. Um soldado ao lado de Arthur caiu. O Cavaleiro Sorridente aproveitou a distração para rolar para longe, desaparecendo na fumaça e no caos. Recuar! Gritou Toyne novamente. Desta vez, eles correram. A Irmandade dispersou-se como fumaça, deixando 10 mortos na estrada. Eles não tinham levado nada. Nem ouro, nem comida. Apenas mais feridos. Arthur ficou na estrada, alvorada na mão, olhando para onde o Cavaleiro Sorridente havia desaparecido. Nós vencemos? Perguntou Jaime, limpando o sangue da espada. Nós tiramos a esperança deles, disse Arthur. Eles vieram buscar comida e encontraram aço. Agora eles vão voltar para aquele buraco com fome e com medo. Simon Toyne perdeu o controle hoje. Na próxima vez, não haverá retirada. Arthur embainhou a espada. Ele olhou para os corpos dos bandidos na estrada. Eram homens magros, desnutridos. Enterrem-nos, ordenou Arthur. E deixem as carroças aqui, com a comida. Mas envenenem o vinho. Envenenar? Jaime perguntou, chocado. Isso não é honrado. Não, disse Arthur, com os olhos frios. Mas vai acabar com a guerra. O Cavaleiro Sorridente voltará para saquear os mortos. Ele vai beber. E isso o deixará lento. Amanhã, Jaime, nós vamos para a toca deles. E vamos acabar com isso, honra ou não. O cerco invisível estava completo. A Irmandade estava quebrada. Agora, restava apenas abater a fera encurralada.